A terceira história de notícias falsas impactando na vida política brasileira é uma história que rola em 1955 e ficou conhecida como o episódio da Carta Brande. E o que foi isso? Bom, quando eu era moleque, lá no meu colégio, rolava uma espécie de rivalidade com um colégio vizinho lá do bairro. Então, meu colégio tinha aquela vibe, não, nós somos melhores que vocês. O outro colégio tinha essa vibe também, não, nós é que somos melhores que vocês. Rolava uma rivalidadezinha, um passava com o uniforme na rua, o outro olhava torto, tinha esse clima meio esquisito ali, um clima meio estranho entre os dois colégios. Aí, imagina que eu tinha me candidatado lá atrás para ser representante dos alunos do meu colégio. Eu ia ser o porta-voz dos alunos da minha escola. E aí eu estava fazendo uma campanha eleitoral que parecia que ia ser bem sucedida, era um cara popular, a galera gostava de mim, estava dando tudo certo e tal, até que em um belo dia, nos grupos de alunos da escola, nos grupos das turmas, aparece um print onde eu estou trocando uma ideia com o representante dos alunos desse colégio rival, e aí, nesse print, eu estou combinando com ele uma espécie de união depois que eu fosse eleito. Ou seja, eu estou combinando uma união com o cara que é o comandante lá, o chefe, né, o representante dos alunos do colégio rival. Caraca, será que isso poderia ser visto como uma espécie de traição? Será que isso poderia afetar a minha eleição para ser o representante dos alunos da minha escola? Bom, a rivalidade é verdade, de fato. Existia uma rivalidade entre o meu colégio e um colégio vizinho lá do bairro. A história de eu ser candidato a representante dos alunos, na verdade, isso é só um pensamento que eu estou criando aqui para te dar de exemplo. Por que eu criei esse exemplo para você? Porque em 1955, aqui no Brasil, a gente estava vivendo um contexto político meio conturbado. Em 1955, o Brasil, ao mesmo tempo que ainda meio que sofria com o luto do suicídio do Getúlio Vargas, vivia também um ano eleitoral. E nesse ano eleitoral, a grande disputa que existia era uma disputa entre a chapa herdeira do varguismo, chapa que juntava o PSD e o PTB, dois partidos herdeiros desse varguismo que tinham lançado a candidatura de JK pelo PSD, nosso famoso Juscelino Kubitschek, e de João Goulart pelo PTB. JK seria candidato à presidência, João Goulart, antigo ministro do Trabalho de Vargas, seria candidato à vice-presidência, e eles disputariam especialmente contra a UDN, que era a principal força de oposição ao Vargas e o principal partido que faria frente a essa dobradinha PSD-PTB. A UDN tinha lançado para candidato à presidência da República um general chamado Juarez Távora. A corrida eleitoral ela parecia que caminhava para a vitória ali da dupla JJ, né? O JK e o João Goulart. Mas aí, faltando menos de 20 dias para as eleições, um cara chamado Carlos Lacerda, que era membro da UDN, jornalista, deputado federal e tinha sido o principal opositor político do Getúlio Vargas, ele apareceu na televisão para ler em público a tal da Carta Brande. E o que dizia a tal da Carta Brande? Bom, essa carta ela teria sido originalmente escrita em 1953, com Vargas ainda vivo, numa época que o João Goulart, agora candidato à vice-presidência, era ainda ministro do Trabalho do Vargas. Quem teria escrito essa carta era um deputado argentino chamado Antônio Brandi, um cara da província de Corrientes, que é vizinha à Uruguaiana, Rio Grande do Sul. E nessa carta, que era endereçada a João Goulart, continha ali o que seria uma espécie de organização de uma união Brasil e Argentina para tentar instalar por aqui uma república sindical. A Argentina naquela época era governada por um cara chamado Juan Domingo Perón, que é uma espécie de lenda política na Argentina. Inclusive, ele é o pai do Partido Justicialista, que é o partido do atual presidente da Argentina. Então, até hoje, o Perón é muito lembrado na Argentina e tudo mais. Perón, para quem não conhece, foi um presidente argentino sempre muito assemelhado ao Getúlio Vargas aqui no Brasil. Existiram várias características do governo Vargas que se assemelhavam às do governo Perón,
ainda que também existissem naturalmente algumas diferenças entre os dois. E aí, o Carlos Lacerda aparece na TV falando que esse documento era um documento que mostraria uma espécie de união Brasil e Argentina naquele momento, um documento que mostrava que seriam enviadas para o Brasil pela fronteira ali de Corrientes para a Uruguaiana, o que ele identificou como armamentos que chegariam aqui para armar os sindicatos e poder instalar uma república sindical. E isso tudo faltando menos de 20 dias para as eleições. Carlos Lacerda jogou uma bomba ali, faltando menos de 20 dias para as eleições, e não só jogou a bomba e falou mais. Virou e falou assim: temos uma prova evidente de que João Goulart está submisso ao governo Perón. Nós vamos nos conformar em ver o Brasil governado por ordem de Perón. Nós vamos aceitar o peronismo se instalando no Brasil. Nós vamos aceitar o Brasil ser submisso a Perón. Cara, o Carlos Lacerda chegou a sugerir o próprio cancelamento das eleições naquele momento com base nisso tudo. Essa divulgação da Carta Brande pelo Carlos Lacerda, ela teve um grande impacto nos rumos da política nacional. Houve uma grande efervescência política, até nos meios militares isso teve um certo impacto e tudo mais. E aí o PTB, partido do João Goulart, entrou com uma espécie de representação pedindo para o Ministério de Guerra apurar se aquelas cartas eram realmente verdadeiras ou não. Começaram, então, uma investigação ali. As eleições foram se aproximando, ainda sem resultado, até que no dia das eleições, Carlos Lacerda aparece mais uma vez. E Carlos Lacerda, no dia das eleições, vai falar que recebeu informações vindas diretamente da polícia argentina que diziam que parecia que sim, aquelas cartas eram realmente verídicas, aquelas cartas eram de verdade. Claro que isso geraria uma agitação ali no dia das eleições, um rebuliço, e não foi suficiente para tirar a vitória da dupla JJ. Juscelino seria eleito presidente do Brasil, João Goulart seria eleito vice-presidente do Brasil. Naquela época a eleição era separada, não era combo, você não votava para presidente e ganhava o vice, você votava separado. Tanto JK quanto João Goulart foram eleitos presidente e vice-presidente do Brasil. A Carta Brande, ela mexeu com a política nacional, ela foi impactante e logo na sequência o inquérito liderado pelo Ministério atestou que as cartas eram, com certeza, falsas. Inclusive os falsários foram presos e condenados. Na verdade, esses caras produziram essas cartas para poder tentar vender para os rivais políticos do João Goulart exatamente como uma forma de ganhar dinheiro em cima dessa situação toda que o Brasil vivia naquela época.